Bom dia, turma. Boa tarde, boa noite. Espero que estejam bem, tudo tranquilo com vocês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a última função química que existe, né? Das quatro funções. Então a gente já viu a função base, a gente já viu a função ácido, a gente já viu a função sal. E hoje a gente vai falar da última função química, que é a função do tipo óxido, né? O que é essa função do tipo óxido? Existem dois exemplos mais clássicos assim e mais representativos que a gente pode que são mais característicos, né, que a gente pode representar de forma mais nítida o que seriam os óxidos, que são a água, o H2O, que praticamente a água está presente em quase tudo que existe no planeta, né? E o gás carbônico, que é o CO2, que é utilizado. O CO2, por exemplo, é produto da respiração celular, né? A gente elimina CO2 do nosso corpo, e também é utilizado na fotossíntese, dos carboidratos das plantas, né? À medida que elas produzem seus carboidratos, elas fazem isso a partir desse processo aí, utilizando o CO2 para produzir a glicose na fotossíntese. Então a gente tem desses dois exemplos que são mais clássicos e os que ilustram melhor o que seriam os óxidos, né? Então a água e o gás carbônico são dois elementos que definem bem o que são os óxidos, né? Os óxidos, e como é que a gente sabe, como é que a gente define o que é um óxido e como ele se forma, né? Os óxidos, eles podem ser formados, né? Eles podem se formar pela combinação do oxigênio com quase todos os elementos da tabela periódica, certo? Sejam esses elementos metais ou não metais, né? Então, se você tem essa ligação entre o oxigênio e quase que qualquer outro elemento da tabela periódica, você pode formar óxidos. Os óxidos, eles são encontrados na forma de inúmeros minerais diferentes, né? Como, por exemplo, a gente tem o minério de ferro, que é um exemplo, que a gente chama de hematita, né? Que é o F2O3, minérios de alumínio, como por exemplo o caso da bauxita, né? Entre outros elementos, né? Esses elementos, por exemplo, o óxido de ferro e o óxido de alumínio, eles são utilizados para produzir o ferro, e os alumínios metálicos, por exemplo, eles são extraídos para produzir esses elementos, né? Então, a primeira característica é os óxidos. O nome já diz óxidos, né? Óxidos vêm do oxigênio. Então, eles são formados pela ligação do oxigênio com praticamente qualquer elemento da tabela periódica, sendo metal ou sendo não metal. Outra característica que define bem os óxidos a gente pode definir os óxidos como compostos binários, ou seja, eles são formados pelo oxigênio, são binários, ou seja, a gente vai ter dois elementos químicos. Então eles vão ser formados, um desses elementos obviamente é o oxigênio, que define o que são os óxidos. Então um desses elementos é o oxigênio, e o outro elemento químico pode ser praticamente qualquer elemento químico da tabela periódica que não seja o flúor, certo? Ou seja, o oxigênio. Então, se você tem oxigênio ligado com ferro, oxigênio ligado com carbono, oxigênio ligado com oxigênio, oxigênio ligado com o hidrogênio, oxigênio ligado com alumínio, oxigênio ligado com ouro, oxigênio mais outro elemento químico formam um óxido, menos o oxigênio com flúor. O oxigênio com flúor não forma um óxido. O flúor é um elemento que é mais eletronegativo que o oxigênio, e ele não forma um óxido, certo? Eles não se combinam, ou seja, não tem essa composição, né? Então, os óxidos são elementos que são formados pela ligação do oxigênio com outro elemento químico, ou seja, são ligações binárias, certo? A gente vai ter o oxigênio com outro elemento químico, oxigênio com ferro, oxigênio com carbono, oxigênio com oxigênio, oxigênio com hidrogênio, oxigênio com ouro, oxigênio com enxofre e por aí vai. Mas nunca oxigênio com flúor, certo? E nunca três elementos químicos, né? Como a gente viu na aula passada, né? Sei lá, H2SO4.
tem o oxigênio, um óxido. Não, nesse caso não é. Tem 3 elementos químicos. Os óxidos eles se caracterizam por serem compostos binários, ou seja, oxigênio mais outro elemento químico. 3, 4 elementos químicos aí já não são óxidos. Então H2SO4 é um ácido, certo? Ele está lá o oxigênio ligado com o enxofre e com o hidrogênio. Então ele, nesse caso ele não é um óxido, né? Então para ser óxido tem que ser oxigênio, tem que ser um composto binário, o oxigênio ligado a outro elemento químico, certo? A ferrugem, por exemplo, é um resultado de um processo de corrosão que ocorre, né, quando o ferro reage com o oxigênio no ar na presença de umidade. Então tem umidade, tem oxigênio no ar, a gente tem o processo de formação da ferrugem, né? A formação de ferrugem é um processo que ele é bastante complexo, né? Porque ele vai depender de alto índice de umidade, né, no ambiente, em que ocorre, né, geralmente, né? E apresenta em sua composição compostos que são intermediários ao final, que é a ferrugem, né? Mas ele ocorre. O que eu quero dizer é que ao final a gente tem lá a formação do óxido de ferro, né, na ferrugem, mas ele é um processo que ele é muito complexo, né? Então as grandes concentrações, por exemplo, de íons de alumínio em solos que são considerados ácidos, né, são uma demonstração, por exemplo, de como o pH do meio ele pode alterar a composição de certas substâncias, né? Por exemplo, em um ambiente que tem um baixo pH no solo, por exemplo, ou seja, um solo ácido, ele propicia, por exemplo, a dissolução de compostos de alumínio e a liberação, né, desses compostos no ambiente. Então, geralmente quando o solo está ácido, né, que está sofrendo esse processo de dissolução, liberando esse alumínio, você pode lançar algumas substâncias para neutralizar esse solo ácido, por reações de neutralização, como a gente viu lá na aula passada do sal, né? Você pode introduzir algumas substâncias básicas, né, para corrigir, né? Mas eu quero dizer que tem uma série de substâncias que são bastante complexas, como a da ferrugem, como essa da acidificação do solo, que aí são detalhes que é mais para o ensino médio, né? Certo? Mas o que eu quero dizer é que esses processos eles podem e acontecem. A gente tem classificar alguns tipos de óxidos, né? Trazendo basicamente esses 3 aqui para vocês. Os óxidos ácidos, eles são também chamados de anidridos, não é anidritos. Os anidridos, eles se formam, né, a partir da reação com água, originando ácidos. Então tem, por exemplo, o ácido sulfúrico, né, que é o H2SO4, ele se forma a partir do trióxido de enxofre, que é um óxido, que é SO3, em presença de água. Então quando você tem o trióxido de enxofre, que é um óxido, que é o SO3, e em presença de água, eles vão formar o ácido H2SO4. Então se você tem um óxido que vai reagir com a água e formar um ácido, a gente tem um caso de um óxido ácido, certo? A gente também tem os óxidos básicos. Nesse caso a reação é com base, né, levando à formação de sal e água. Então a gente tem, por exemplo, ali o exemplo do hidróxido de cálcio, que é o COH2, que ele vai ser originado da reação do óxido de cálcio, que é o CaO, com a água. Então você tem lá uma reação do óxido com a água formando uma base. A gente tem óxidos básicos. Se você tem um óxido reagindo com água formando um ácido, a gente tem óxidos ácidos, certo? Então aí vai depender. Então se cair lá aquela reaçãozinha lá na prova, um óxido reagindo com água e formando um ácido, aí ali você vai saber se é um oxiácido. Se você tem um óxido reagindo com água e formando uma base, aí ali você já sabe que é um caso de um óxido básico. E a gente tem o caso dos peróxidos também. Esses peróxidos eles são óxidos que possuem 2 oxigênios ligados entre si. O exemplo, por exemplo, do gás oxigênio O2, ele é um caso de um peróxido. Então a gente tem a solução aquosa com concentração 3% de peróxido de hidrogênio, popularmente conhecido como água oxigenada, é usado como antisséptico. E algumas pessoas utilizam para descolorir os pelos dos cabelos, né? Água oxigenada. Né? Então, os peróxidos são esses óxidos que a gente vai ter 2 oxigênios ligados entre si, né? Então, uma ligação dupla de oxigênio. O gás oxigênio é um caso, a água oxigenada, que é o H2O2, 2 oxigênios,
é um caso de um peróxido também, certo? Tem uma reaçãozinha aqui nessa relação aí entre ácidos e óxidos, que é o caso básico do que a gente chama da chuva ácida, né? Toda chuva é naturalmente ácida. E como é que se forma esse ácido? Esse ácido ele se forma quando lá na atmosfera, né, a água evapora, vai subir para formar as nuvens, a água ela reage com gás carbônico, formando o ácido carbônico, né? É o caso do... caso aí seria o CO2 seria um óxido ácido, né? Quando ele reage com a água, ele forma o ácido carbônico. Então toda chuva, quando cai, a água cai junto com a água, ela vem misturado o ácido carbônico. Só que o ácido carbônico ele é um ácido fraco, né? Considerado fraco, e ele é um ácido que ele é muito instável, ou seja, quando ele cai, quando a chuva cai no solo, essa ligação se desfaz com muita facilidade. Então não traz nenhum dano. Agora existem alguns casos na natureza que a gente tem o processo de formação de chuvas ácidas fortes, né? Que essas chuvas ácidas fortes elas podem causar assim, a morte de organismos, de plantas, a contaminação do solo, a destruição de fachadas de prédios, de como é que chama? Esqueci. De monumentos, estátuas, por aí. Isso acontece quando a água, né, lá na atmosfera, ela reage com outras substâncias que não são gás carbônico, né? Ela reage com substâncias que são eliminadas por escapamento de carro, né, de veículos e pela indústria em geral, né? Então, quando alguns desses produtos poluentes eles atingem a atmosfera, eles podem formar esses ácidos fortes, né? Que é o caso do quando é eliminado o óxido de enxofre, que é o SO2, né? E também o trióxido de enxofre, né? Que é o SO3. E além disso também tem óxidos à base de nitrogênio, né? O óxido nitroso também pode acontecer esse processo. Então aí nesse caso vão formar essas chuvas ácidas fortes que podem causar dano ao ambiente, aos monumentos, à saúde, pode causar lesões na pele de algumas pessoas, reações alérgicas, e esses processos aí sim eles são mais agravados, certo? Mas geralmente essas chuvas ácidas fortes elas vão ser geralmente elas só se formam a partir do intermédio do ser humano, ou seja, a partir da contaminação do ambiente pela liberação de gases poluentes na atmosfera, que geralmente acontece pela liberação de indústrias e a partir de veículos também, escapamento de veículos. Uma série de óxidos, né, eles têm aplicação prática no nosso dia a dia, ou seja, eles têm utilidade prática no nosso dia a dia. A gente como exemplo, por exemplo, o óxido de cálcio, que é o CaO, que ele é utilizado justamente aqui que eu estava falando na correção do pH do solo. Você tem um pH do solo mais ácido, você coloca ele para tentar neutralizar. A gente tem um exemplo aí do óxido de manganês, que é o MnO2, que ele é utilizado na fabricação de aço, certo? Do aço inoxidável. A gente tem o óxido de estanho, que é o SnO2, que ele é utilizado na fabricação de latas, nessas latas aí que a gente tem, qualquer lata de tinta, essas latinhas, né? A gente tem o óxido de ferro 3, que é o F2O3, que ele é utilizado na fabricação de pigmentos, né? Ou seja, na fabricação de substâncias para atingir outros materiais, né? Para fazer a tintura, né? A gente também tem o caso que eu falei também no começo da aula do óxido de alumínio, que é o Al2O3, que ele é utilizado na fabricação do alumínio que a gente utiliza em vários objetos e na construção de várias de vários instrumentos que são à base de alumínio no nosso dia a dia, certo? Então tem algumas aplicações dos óxidos aí. O que vocês precisam saber? As características dos óxidos, que eles são substâncias binárias, saber que existem os óxidos ácidos, os óxidos bases, os peróxidos. São esses detalhezinhos que vocês precisam saber, certo? Então, como eu falei na aula passada, né, os detalhes dos sais e menos ainda dos óxidos são poucos os detalhes, né? Não tem tanta coisa, né? Os óxidos, então, foi bem ligeirinho uma aula, né? Não tem tanto detalhe. Os maiores detalhes e as maiores ciladas, assim, por assim dizer,
eles vão estar justamente na função ácido e na função base. Esse sim não tem para onde correr, são as coisas mais complicadas que a gente vai ter realmente na prova, mas a função ácido e a função óxido é bem mais tranquilo, né? Então na próxima prova, que é a prova da quarta unidade, a gente vai cair só as funções químicas, né? Então a função base, a função ácido, a função sal e a função óxido, ou seja, com só duas delas que são mais complicadas, que tem mais detalhezinhos, que é a função ácido e a função base. A função sal e a função óxido, a óxido, então vocês poderão ver, é muito tranquila, certo, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo, tá certo? Que eu ajudo vocês. Vou fazendo os exercícios aí que eu passei em PDF, deixei exercícios do livro também. Vou respondendo esses exercícios que vai ajudar vocês bastante para a última prova, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê por aí. Tchau!